Fala, meus amigos do ADVJus, estamos chegando com um novo programa feito com aquele carinho e profissionalismo que você merece. Muito obrigado da sua audiência, ok? Obrigado mesmo. Você vai ver no ADVJus TV de hoje, ADVJus Notícia Jurídica, ADV Especial com 2 participações, Vocabulário Jurídico, um novo quadro no ADVJus, podcast ADVJus e Momento Divino. É agora aqui comigo no ADVJus. Fique aqui. Ok, olha só. Iniciando o nosso programa com a notícia jurídica, né? O costume aqui do ADVJus. E a notícia que trazemos para hoje é uma notícia de muita importância para o advogado militante, tá? Inclusive a OAB está aí comemorando esta notícia, né? Essa possibilidade aí, que inclusive é uma aprovação de um projeto de lei na Câmara, né, dos Deputados em Brasília, que isenta os advogados de adiantar custas em execução de honorários. Nada mais justo, né? O advogado, depois do final da ação, tem lá o direito nos seus honorários e, por um motivo ou outro, quem ele defendeu não efetuou o pagamento dos seus honorários, que é a sua verba alimentar. A Câmara dos Deputados aprovou agora, esta semana, no dia 18, né, o projeto de lei 4.538/2021, o conhecido PL Custas Zeros para a Advocacia, que isenta os advogados de adiantar pagamento de custas processuais nesse tipo de ação de cobrança de execução relativa a honorários advocatícios. Uma versão do projeto que foi inicialmente apresentada, né, por parlamentares já em 2018, previa que o advogado seria isento de pagar custas processuais nesse tipo de causa. Na nova redação, além do profissional ser isento de ter que adiantar essas custas, né, aí tirar o dinheiro do bolso, então caberá ao réu ou executado arcar com essa despesa no final ali do processo, né? Se realmente ele tiver dado causa a esse tipo de problema, né? O texto agora segue para a sanção presidencial. A aprovação na Câmara foi por unanimidade, nossa fonte aí o Conselho Federal da OAB. Sequência do nosso programa agora, ADV Especial, Direito da Moda e Propriedade Intelectual. A doutora Rafaela Leone, que defende esta pauta, falará para nós a respeito da importância dos direitos autorais, que devem ser respeitados, inclusive agora no Carnaval. Doutora Rafaela Leone, veja. Olá, eu sou a doutora Rafaela Leone e hoje em Direito da Moda e Propriedade Intelectual falarei a respeito da importância dos direitos autorais no Carnaval. Os direitos autorais desempenham um papel fundamental no Carnaval, um dos eventos culturais mais significativos do Brasil. O Carnaval é um espaço de intensa produção artística envolvendo composições musicais, letras de músicas, danças, fantasias e desfiles. Os direitos autorais garantem que os criadores, como compositores, coreógrafos e estilistas, sejam reconhecidos e remunerados pelo seu trabalho. Nesse sentido, a proteção dos direitos autorais incentiva a criatividade e a inovação. Quando os artistas sabem que suas obras estão protegidas, eles se sentem mais motivados a criar novas músicas, enredos e fantasias, contribuindo para a diversidade e riqueza cultural do Carnaval. Além disso, o Carnaval é uma manifestação cultural que reflete a identidade brasileira. Os direitos autorais ajudam a preservar e a valorizar essa cultura, assegurando que os criadores possam viver de suas obras e a tradição artística seja passada para as próximas gerações. Igualmente, a proteção dos direitos autorais é essencial para combater a pirataria e o uso não autorizado de obras artísticas. Isso garante que os artistas recebam o que é justo por seu trabalho, contribuindo para a sustentabilidade econômica do setor. Ainda o Carnaval movimenta uma enorme economia, envolvendo não apenas os artistas, mas também
em setores como turismo, comércio e serviços. A proteção dos direitos autorais ajuda a assegurar que uma parte significativa dessa economia retorne aos criadores. Por fim, os direitos autorais proporcionam um reconhecimento formal aos artistas, fortalecendo sua credibilidade no mercado, o que abre portas para novas oportunidades como shows, gravações e colaborações. Assim, os direitos autorais são essenciais para garantir que o Carnaval continue a ser um espaço vibrante de expressão artística, protegendo os criadores e promovendo a riqueza cultural do Brasil. Muito obrigada e até próximo ADV Especial. Ok, muito obrigado, doutora. Momento daquela questão, vocabulário jurídico. Olha, essa questão é uma questão corriqueira aí no universo dos advogados, muita gente se esqueceu, né? O que é carta de adjudicação de imóvel e quem pode requerer? Você se lembra? Fácil, né? A resposta no intervalinho, a gente vai refrescar a memória aí de quem nos acompanha, ok? Sequência do ADV Jus, agora o ADV Especial, Direito Condominial, com o Dr. Márcio Espímpolo. Ele nos fala a respeito de entregas em condomínio, né? Como é o procedimento, como proceder. Dr. Márcio Espímpolo, veja. Olá, hoje no quadro Direito Condominial, no ADV Especial, nós vamos falar sobre entregas em condomínios. Um assunto muito polêmico, gente. Alguns moradores exigem que o entregador, seja de comida, de produtos, ele vá até a sua unidade, até o seu apartamento, quando se trata de edifício de apartamentos. Mas outros condomínios, o síndico às vezes não permite que esses entregadores adentrem ao condomínio, exigindo então que o morador desça até a portaria para retirar a sua encomenda. O que fazer nesses casos? Quem está certo, quem está errado? É importante nós dizermos que nos edifícios de apartamentos, obviamente, nós falamos que, por questões de segurança, inclusive, a maior parte desses condomínios determinam em assembleia, isso é importante a gente falar aqui, em assembleia, que os moradores desçam até a portaria para retirar sua encomenda, seja comida, seja algum produto que chegue até ele. Por quê? Porque isso evitaria ou traria menos insegurança para os demais moradores, inclusive para a família desse mesmo morador. Então é importante a gente entender e diferenciar. Por quê? Em algumas outras situações, como condomínios de casas ou loteamentos, né, que são condomínios de fato também, há a possibilidade sim da coletividade decidir pela entrada do motoboy, do entregador, para que ele vá e entregue o produto, a comida, até lá na unidade dele, na casa dele. Então isso pode acontecer. Em muitos casos, o próprio condomínio providencia um vigia para que acompanhe esse motoboy até a unidade que fez a solicitação e ali então eles conseguem equacionar essa situação. Então é importante a gente diferenciar porque mesmo nesses condomínios de casas, pode ser que os condôminos prefiram sair da sua casa, pegar o seu carro, descer até a portaria e retirar a sua encomenda. Então, o que é que determina se pode ou não pode o entregador entrar no condomínio? O que vai determinar é a própria assembleia, são os próprios moradores do condomínio. Uma assembleia com quórum da maioria simples definirá no regimento interno como é que vão ser essas entregas, se o motoqueiro ele vai entrar no condomínio ou se o morador desce até a portaria e retira a sua encomenda. Era esse o nosso assunto de hoje. Voltamos então no próximo quadro, ADV Especial, no quadro Direito Condominial. Até lá! Legal. Olha, eu inclusive quero fazer aqui um parênteses, né, para parabenizar o Dr. Márcio, nosso parceiro aqui de tanto tempo, de ADV Jus, de ADV Especial, né? Ele é o novo vice-presidente da Comissão Estadual da OAB aqui de São Paulo, naturalmente, né? Vice-presidente da Comissão de Direito Condominial. Nada mais justo. Parabéns, doutor. Ok, agora o momentinho do intervalinho aqui no ADV Jus, é curtinho, voltamos já já. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração, compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis.
Agora quero falar para você do Zezinho Alfaiate, Espaço Homo, ali da rua Eliseu Guilherme 681. Vista-se com bom gosto e elegância através dos trajes do Zezinho Alfaiate. Inclusive aquele traje feito sob medida especialmente para você. Isso mesmo, no Zezinho Alfaiate você também dispõe ali de confecções já prontas do traje masculino, daquela forma que você procura, com aquele atendimento mais que especial. Zezinho Alfaiate, na Eliseu Guilherme 681. Faça como eu, vista-se com elegância com os trajes do Espaço Homo. La Botilha Vinhos, onde você encontra os melhores rótulos. Venha conhecer. O que é carta de adjudicação de imóvel e quem pode requerer? A carta de adjudicação compulsória é um documento que permite a transferência de um imóvel para o comprador quando o vendedor não cumpre com suas obrigações contratuais. O próprio comprador, que é o interessado, pode requeri-la. Ok, estamos de volta com o ADVJus TV de hoje. Meus amigos, olha, a gente vive de inovação, né? E trouxemos aí, vamos trazer para você, nos ADVJus que se sucedem, um novo quadro, né? Um quadro novo aqui no ADVJus, intitulado Atitude e Comportamento na Advocacia. Eu mesmo irei me manifestar por diversos temas da advocacia, do comportamento do advogado perante aí a atividade forense, né? A gente, com mais de 34 anos aí de advocacia, tem muita coisa para deixar aí consignado, principalmente para os jovens advogados. Quadro novo no ADVJus, você vai conferir a partir do próximo ADVJus. Fique ligado. Agora a menina dos olhos aqui do ADVJus TV, ADVJus Podcast, a importância da perícia na advocacia trabalhista e previdenciária. Olha só, os nossos convidados, doutora Samantha Bredarioli, especialista em Direito do Trabalho, nossa parceira, e o médico, doutor Eduardo Vita Salles, perito já bastante conhecido, aí tem uma gama de serviços prestados, realmente muito interessante o nosso podcast. A importância da perícia na advocacia trabalhista e previdenciária, você confere agora, veja. Doutora Samantha, muito obrigado da presença comigo aqui mais uma vez. Eu que agradeço, doutor, nesse tema tão importante que é a perícia médica dentro do direito. É verdade, é isso mesmo. Doutor, um prazer te receber aqui, viu? Para a gente falar desse assunto tão significativo, né? Da perícia médica dentro aí do direito do trabalho. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, né? Estando aqui ao lado da doutora Samantha. E vamos falar desse tema importante de grande relevância para a sociedade, para o mundo jurídico e para os operadores de direito. Né? Verdade. Doutor, a gente vai fazer um pequeno parênteses aqui. Eu gostaria que o senhor mostrasse essa obra, né, que o senhor trouxe aqui para ilustrar o nosso podcast de hoje. Esse livro que o senhor trouxe, eu queria que o senhor mostrasse para a câmera, né, e falasse um pouquinho dele. Essa é a nossa tabela brasileira, isso é um fato inédito, tá? A gente, estou falando como membro até da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas, eu sou um membro associado, na condição de especialista também em Medicina Legal e Perícias Médicas, e a associação trabalhou fortemente, né, para criar a tabela nacional de apuração do dano. Isso é um fato inédito, foi apresentado no último congresso no Rio de Janeiro, ano passado. E a associação está fazendo uma forte divulgação junto ao Conselho Nacional de Justiça, aos magistrados, para que essa tabela que ela seja usada aí para a fim de apuração desse dano no âmbito nacional. Então é uma grande conquista aí no mundo da perícia, né? Essa obra aqui ela vai trazer muitos
muitas coisas boas para a gente. E eu te agradeço pela ilustração, viu? Doutora Samanta, agora vamos falar um pouquinho da área do direito do trabalho, né? Sem dúvida, o Instituto da Perícia, ele é muito valoroso em todas as áreas, mas especialmente da área do trabalho. Ele merece um destaque especial? Merece um destaque super especial. Por quê? Porque o advogado ele não tem conhecimento técnico específico para falar se a pessoa está doente, se ela não está doente, qual é a doença que ela tem, qual que é a gravidade dessa doença no ambiente de trabalho e se ela adoeceu no trabalho ou fora do trabalho. Nós precisamos sempre do profissional médico para que ele realize esse tipo de diagnóstico, né, através de uma consulta pormenorizada. O advogado não tem técnica para isso. Quem tem é o médico. É verdade, é isso mesmo. Doutor, a senhora acha que justamente nessa linha que a doutora se referiu, né, de uma maneira geral, a perícia ela recebe, assim, vamos dizer assim, da maioria dos profissionais da advocacia, ela não digo só da advocacia, né, vamos falar do universo jurídico. A senhora acha que ela recebe uma atenção especial, uma atenção da forma como ela merece? Não, infelizmente não. Tá? A perícia médica, uma prova técnica, é importantíssima no processo, né? Ela não tem a devida importância, né? Muitas vezes não é dada a devida importância. Falta, eu acho que, mais divulgação, né, sobre o que é a perícia médica, a forma de abordagem da perícia médica, a importância da perícia médica, que ela envolve, a capacitação dos peritos médicos, né? Então, acho que isso realmente ela fica aquém, né? E, como a doutora falou, é uma prova muito importante dentro do processo trabalhista. É verdade. Doutora, e assim, quais são, né, os indicadores mais fortes, né? Quando a senhora já está sendo patrona num pedido trabalhista, né? Quais são os indicadores mais fortes que indicam, né, a necessidade da busca de um profissional da perícia? Olha, sempre quando o reclamante ou quando o autor de uma ação vem procurar a gente com uma queixa médica pontual. Quando você atende motorista de caminhão, a queixa deles é dor nas costas. Aí vem lá um laudo para mim, M54.5, lumbago com ciática. Você chega para o juiz fala, doutora, todo mundo tem dor nas costas. Mas quanto que essa dor nas costas é incapacitante para um motorista? Eu não posso mensurar. Então, por isso, eu preciso de um médico, né, que faça essa perícia, que faça essa anamnese no paciente e fale, é uma doença típica do trabalho? Ser motorista e ficar lá na vibração o tempo inteiro causa essa dor nas costas? Quanto ela é incapacitante? Outras coisas, doutor, que a gente tem muito problema, principalmente no escritório, as doenças mentais. Então, o cliente chega com perturbado. Então, eu não tenho capacidade para falar o que ele tem. Se ele precisa de um medicamento ou não. Se foi o trabalho que desenvolveu isso, até uma curiosidade minha. Como que o médico perito sabe pontuar se ele teve aquela doença no trabalho ou se aquilo já tem um fundo emocional dele? Né, doutor? Isso também é uma dúvida que eu tenho. Como que a gente como que o perito pontua? Isso veio do trabalho? Como é que é, doutor? Então, resumidamente, né, a dúvida da doutora Samanta, ela se traduz em quê? Nexo de causalidade. Sim, né? É verdade. Olha a importância do nexo de causalidade. Talvez o estudo do nexo causal, né, ele seja o ponto mais importante numa perícia médica. E aí nós temos conceitos para abordar, nós temos critérios para analisar. Né? Sob o âmbito médico legal, por exemplo, nós temos critérios para verificar, né, se há alguma relação de causa e efeito sobre determinada doença e o trabalho. Né? E como que a gente faz isso? Né? Então, há uma confusão, muitas vezes, né, na própria parte da perícia em identificar um fator de risco e transportá-lo para nexo causal, que muitas vezes não é o correto. Nós estamos com um estudo recente, aqui só para exemplificar, nós temos um estudo recente, né, de um medicamento que ele é utilizado para obesidade, diabetes, e foi publicado recentemente uma relação desse medicamento com neurite óptica, não é um problema no nervo óptico. Então, há uma associação verificada entre esse medicamento e essa neurite óptica. Então, foi identificada uma associação. Agora, para a gente falar causa, isso é causa, né? Aí é outra história. Nós temos que analisar outras variáveis para verificar,
de uma associação nós podemos transportar para uma relação de causalidade. Então, a perícia médica aborda esse tópico que é importantíssimo. Uma vez estabelecido o nexo de causalidade, nós vamos falar depois em dano, que vai gerar indenização. Sem dúvida. E como será que nós estamos fazendo isso? Né? Será que nós temos peritos capacitados para isso? Como que faz o estudo do local de trabalho? Como ele identifica esse fator de risco? Como que ele quantifica esse fator de risco? Intensidade, frequência e duração. Quais documentos ele está analisando para chegar a essa conclusão de nexo de causalidade? Então, muitas coisas, né, envolvem a perícia médica e essas questões, né, dúvidas de advogados, até o próprio magistrado fica com dúvida. Né? Então, nós temos que, nas primeiras perguntas que você me fez, a perícia médica, a meu ver, não está dando devida responsabilidade para a perícia médica e os desfechos que ela pode dar num processo aí trabalhista ou previdenciário. É verdade, é isso mesmo. Doutora Samanta, a senhora já deu aí um spoiler, né? Muito interessante a respeito daquele possível cliente que chega no escritório ali com dor nas costas. Ele pode ser um motorista de caminhão, né? E evidentemente a senhora já sabe, esse vai precisar sim do trabalho do perito, né? E como que ficam os gastos iniciais, preliminares ali com relação ao perito? Então, aí vai de perito para perito. Acho que o doutor até pode responder melhor que eu. Como nós trabalhamos com uma gama de clientes que são hipossuficientes, ou seja, eles recebem salário para comer, fica difícil para eles pagarem um perito. Então, dependendo do profissional, o patrono patrocina, né, essa causa, ou ele divide para a pessoa poder pagar, mas eu acho que um perito médico, ele às vezes é até mais importante como assistente do que um perito técnico, porque nós estudamos insalubridade, periculosidade, penosidade na faculdade, nos cursos. Agora, nós não estudamos nada sobre medicina na faculdade. Então, como você vai falar sobre um assunto que você não conhece? Então, eu acho muito importante ter um perito médico responsável, que fale, que oriente o advogado, igual o doutor fala, para a gente também não pedir coisa absurda na justiça, né? Não ficar com um monte de ação temerária, como nós encontramos toda hora aí na propaganda que está sendo veiculada. Então, para não ter esse tipo de coisa, eu acho que o perito médico é muito importante. Principalmente enfermidade mental. Vou me estender mais um pouco. O que está sendo veiculado agora? A mudança da norma regulamentadora número 1, que todas as empresas vão ter que ter um profissional especializado em saúde mental para garantir que todos os trabalhadores estejam bem. Por quê? Porque o INSS, o maior benefício que ele paga é de doença mental, é de depressão, é de síndrome de burnout. Então, em conjunto, estão tentando resolver esse problema. Mas o advogado sabe quando uma pessoa está deprimida? Não. O médico sabe. O médico sabe. Isso é importantíssimo, né? O que a doutora Samanta apontou. Nós analisamos viabilidade de processo. Sim. Né? Então, dentro das atividades nossas, eu faço isso como assessoria, né? E trabalho aí com escolas de advocacias e empresas, a gente analisa a viabilidade do processo. Né? Por muitas vezes, né, uma linha de raciocínio do advogado, junto com o cliente, né? E às vezes aquela linha de raciocínio não é a mais adequada, porque a gente tem outros elementos de interesse médico, legais, que nos mostram outro caminho. Então, às vezes, uma doença A não é aquela causa de incapacidade, não há elementos que comprovem alguma relação de causalidade, e muitas vezes a gente fica outros elementos, aquela doença B, né, que pode ser a geradora do problema, da incapacidade e tendo origem no trabalho. Então, é importante esse trabalho com a perícia médica, com o perito médico, desde a viabilidade, né, desde da criação da peça, né, nós temos como, aí, junto com o advogado, né, fazer uma peça, né, com raciocínio ali médico-jurídico, né, e, obviamente, acompanhamento da perícia, as manifestações e ajuda em impugnações de laudo, porque nós vemos aí, às vezes, laudos, né, que não estão em nenhuma conformidade com o nosso Código de Processo Civil. Né? Nós, não querendo ser tão técnico aqui, mas a gente fala de um código extremamente importante, do artigo 473, né, para a perícia médica, e que a gente vê muitas vezes que não há respeito na abordagem desse artigo. É isso mesmo. Então, e é isso mesmo, doutora Samanta, nessa mesma linha que o doutor está se manifestando, né? Excelente, aliás, viu, doutor? Eu queria te perguntar o seguinte, né? Qual a melhor forma, né? Porque às vezes você
se depara ali já com o laudo acostado, né? Qual a melhor forma de se impugnar, de se combater esse laudo? Talvez seria um outro laudo. Eu acho que a única coisa que rebate uma prova médica é outra prova médica contrária à prova que foi juntada. Sim. Né? Mas aí, como que nós vamos precisar fazer isso? De novo, nós vamos precisar de um auxílio de um médico. Porque para eu rebater um diagnóstico, eu preciso de um diagnóstico diferente. Sim, sem dúvida. Então, o que a gente faz? A gente até estuda, tem cursos com peritos médicos que a gente faz, mas a técnica mesmo, quem tem é o profissional da área. Verdade. Então, não adianta o advogado invadir outra área que não é a dele. Sabe? Nós sabemos trabalhar com lei. Então, quem sabe trabalhar com doença é o médico. Então, eu acho que nós precisamos do auxílio dele, como o doutor falou, vendo a viabilidade do processo. Ok, muito obrigada, doutora Samanta. Também um agradecimento especial ao doutor Eduardo, né, médico que também participou aqui do nosso podcast. Inclusive, eu quero chamar sua atenção que na próxima semana você vai conferir a parte 2, tá? Da participação aí, da importância da perícia, né, nos processos previdenciários e trabalhista especialmente. Só ficar ligadinho. Agora, aquele momento do sorriso, momento divino. Vinho é tudo de bom. O melhor rótulo é aquele que você conhece. Oferecimento La Bottiglia. Veja só. Vinho TNT Chardonnay State Grow. Vinho laranja seco de coloração amarelo mel. No olfato, aromas de frutas brancas, como pera e maçã. O paladar é envolvente, com bom volume na boca, com notas frutadas de baunilha e acidez agradável. Uva Chardonnay. Ele é produzido na Califórnia, Estados Unidos. Sua harmonização vai bem com carnes brancas, peixes e aperitivos. Uma delícia! Experimentem! Tintim! O vinho TNT Chardonnay você encontra em La Bottiglia Vinhos. O melhor rótulo é aquele que você gosta. Legal demais ter você comigo aqui no ADV Justo TV. Muito obrigado mesmo da sua preferência, da sua audiência, ok? ADV Justo, tô ligado, ADV Especial, vem pra cá fazer parte. Você também, tô te esperando. Voltarei breve com um programa inédito, certeza. Forte abraço, até o próximo.